Olá, pessoal. Eu sou o Murilo, acadêmico de medicina da Universidade Federal de Pelotas, e estou aqui hoje para mais um episódio do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Estamos aqui hoje na continuação do primeiro episódio que a gente gravou com a doutora Luciana Volkmann sobre a depressão no universo feminino. Bem, direcionando agora o nosso enfoque dessa entrevista aqui um pouco mais para a saúde da mulher, que é o principal tema abordado pelo Ginecologicamente Falando, né? Esse tema da depressão no universo feminino, ele surgiu após uma leitura da nossa equipe com uma pesquisa realizada no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, que demonstrou que teve uma conclusão de estudos epidemiológicos do passado que dizia que a maior prevalência de episódios de depressão na mulher, tendo uma incidência de aproximadamente 2 vezes mais quando comparado ao sexo feminino, ao sexo masculino. Então, foi aí que surgiu a nossa ideia de um podcast do Departamento de Ginecologia em fazer sobre esse tema tão importante e que afeta majoritariamente as mulheres. Então, assim, doutora, do ponto de vista do psiquiatra, quais seriam os mecanismos biológicos capazes de explicar essa maior ocorrência nas mulheres? Tem algum consenso já? Algo hormonal? Em teoria, né, as flutuações hormonais que as mulheres vivem durante aí o período de vida reprodutivo, pode tornar as mulheres mais suscetíveis ao desenvolvimento da depressão, né? E eu diria que tem dois momentos da vida da mulher que são especialmente sensíveis, né, ao surgimento dos sintomas depressivos, que seria o puerpério, né, e a menopausa. Mas a gente precisa entender que o universo feminino, ele compreende aí muitas questões que vão além das flutuações hormonais, né, Murilo? A magnitude, a relevância das flutuações e o papel dela aí no desenvolvimento da depressão, ele não está bem claro, tá? Falta aí a gente estudar melhor para entender isso. Eu aposto mais que essa prevalência maior entre mulheres se deve à própria condição feminina, toda a história de né, estar ser mais desvalorizada no mercado de trabalho, sofrer mais violência, enfim. Eu acho que tem mais relação com outros aspectos do que a própria flutuação hormonal. Acho que a gente não pode pensar só na parte biológica. Eu pensei também um pouco sobre essa questão dessa dupla rotina que se tem no universo feminino, né? Que a gente fala no mercado de trabalho, dona de casa, família, estudo, vida social, essa questão de às vezes tentar conciliar tudo e muitas vezes não conseguir, ter uma pressão muito forte por trás da sociedade e muitas vezes não ter o seu esforço reconhecido, né? Esse é um paralelo, então, que é válido de se fazer também? Com certeza, né? Se a gente for pensar assim, dificuldades financeiras, os fatores psicossociais, eles vão ter relação com o desenvolvimento da depressão, tanto em homens quanto em mulheres, né? Dificuldade financeira, questões aí de vulnerabilidade social, rompimento de relações amorosas, tudo isso interfere, né? Mas se a gente for olhar para o contexto social, cultural, a gente vai ver isso aí, né? Que as mulheres são menos valorizadas, recebem menores salários, acabam sendo mais suscetíveis à violência, né? E a sobrecarga dos afazeres domésticos, né? Muitas criam os filhos sem parceiros, né? Então ficam com a carga toda para si, né? Às vezes até financeira, né? E isso tem um peso muito grande, assim, no desenvolvimento dos transtornos mentais, não só da depressão, como da ansiedade também, né? Achei bem interessante, eu vi um estudo que foi feito na Bahia, que mostrou uma prevalência de transtornos mentais na população, uma população de mulheres acima de 15 anos, tá? A prevalência foi de 39,4% de transtornos mentais nessa população. Mas quando eles separaram as mulheres para aquelas que tinham uma situação de alta sobrecarga doméstica, essa prevalência ela subiu para 48,1%.
E quando eles pegaram, então, dessa população, aquelas que tinham baixa sobrecarga, a prevalência diminuiu para 22,5%. Então, eu penso que é aí que está a chave para a gente entender um pouco mais sobre por que essa prevalência tão mais alta em mulheres do que em homens, né? É uma interpretação assim, às vezes, não sei se seria válida, mas a senhora tinha comentado um pouco sobre a questão do sentimento de inutilidade do paciente depressivo. Isso pode estar um pouco relacionado pelo fato do serviço doméstico na nossa sociedade ele ser mais desvalorizado do que um serviço que seja uma graduação, por exemplo. Eu posso fazer esse paralelo da pessoa se sentir inútil por ter pelo cotidiano dela ser mais desvalorizado e por isso a sobrecarga no trabalho doméstico ter maior índice depressivo. Olha, eu acho eu gostei dessa tua percepção de que da incapacidade, no sentido, assim, de que, o trabalho doméstico ele é um trabalho invisível, né, então, assim, a gente faz o trabalho e ele acabou e já começa tudo de novo, ele não é algo que se enxergue, né, que tenha uma produção que, enfim. Mas eu acho que, a gente seria minimizar demais. Acho que dentro dessa tua dessa modo de pensar, a gente também poderia pensar na questão do reconhecimento, né, que a gente tem necessidade de ter, de se sentir com status de reconhecimento. Mas eu acho que no caso da sobrecarga doméstica é exaustão mesmo, é cansaço mesmo, né. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada, tá, mas, posso te dizer, assim, sou mãe e tenho uma casa e, né, eu tenho ajuda, né, eu tenho funcionários que trabalham na minha casa, enfim, mas mesmo com isso, eu percebo que a sobrecarga doméstica e mais, né, eu tenho um marido que chega do trabalho e ele, se tiver uma pia cheia de louça, ele arregaça as mangas e lava a louça sem perguntar, sem questionar, né. Então, assim, mesmo com tudo isso, quando a gente é mãe e trabalha e tem uma casa, a gente já tem uma sobrecarga. Agora tu imagina isso tudo sem apoio, sem ajuda, sem, inclusive algum parceiro aí para estar dividindo as despesas e sustentando aquela família, né. Então eu acho que essa sobrecarga ela vai muito além de sensação de incapacidade. Eu acho até que é provável que essas mulheres se sintam até super poderosas, às vezes, de conseguir, né, dar conta de minimamente de tudo isso, né. Entendi. Um pouco mais sobre essa questão dos fatores desencadeantes, assim, de quadros depressivos. A senhora acha que uma convivência familiar perturbada, assim, adversidades na infância e na adolescência pode influenciar a quadros psiquiátricos na vida adulta? Uma adolescente que sofreu um abuso ou sofria maus tratos, sofria agressões. Sim, sim, com certeza, tudo isso impacta, né, muito, muito, né, o ambiente tanto a história de vida e aí, assim, né, quanto mais, nas fases mais precoces de vida, quanto mais vulnerável eu sou e eu sofri violência ou sofri abuso, maior vai ser esse impacto do que quando eu já tenho, né, uma outra mas mesmo assim, né, toda violência, todo, abuso, ele vai gerar um impacto muito grande no desenvolvimento de transtornos mentais, e sempre que a gente puder, não só evitar que isso aconteça, mas poder cuidar do indivíduo que sofreu, a tempo, né, para não desenvolver ou conseguir, reestruturá-lo melhor a partir do trauma, eu acho que é importante, né. Então, assim, a Entendi. história de vida da gente, o ambiente onde a gente vive, se é um ambiente que é saudável, um trabalho, né, às vezes, assim, ó, esses dias eu atendi uma pessoa, uma paciente que ficou muito feliz que conseguiu um trabalho, num primeiro momento aquele trabalho estava sendo, assim, uma coisa muito positiva para ela, porque ela fazia muito tempo que estava fora do mercado e ela né, estava super estimulada e
a partir do segundo, terceiro mês de trabalho, ela começou a perceber que o ambiente de trabalho era extremamente tóxico, que as pessoas estavam pedindo demissão e saindo, e que estava todo mundo sofrendo ao redor dela, e ela começou a questionar, então, né, até que ponto que isso de fato uma coisa que vai me ajudar ou que vai me atrapalhar, né? Então, assim, se o ambiente é um ambiente saudável, que eu consigo construir relações positivas, eu vou reagir de uma forma, eu vou ter menos predisposição, né? Isso não é, nunca é uma coisa só, né? É o ambiente junto com a minha capacidade, a minha resiliência, as minhas habilidades de enfrentamento, junto com uma predisposição genética, junto com a minha história de vida, o quanto que aquilo ali vai ser uma coisa que vai me afetar, né? Mais ou menos, dependendo da história de vida que eu tive, né? Entendi. A senhora mencionou condição genética. Eu posso fazer esse paralelo sobre a depressão ser considerada algo hereditário? Sim, a gente tem fatores genéticos que podem estar relacionados, né? A gente sempre deve, inclusive, perguntar na anamnese sobre se tem história de transtornos psiquiátricos na família, se teve depressão, o grau dessa depressão, se esses familiares precisaram ser, por exemplo, de internação hospitalar, que tipo de cuidado, se teve história de suicídio na família, tudo isso a gente precisa perguntar para compor e entender o grau de risco daquele indivíduo, né? Mas ele é só um dos fatores, não é uma doença assim que dominante recessivo, herdei ou não herdei aquilo ali, né? A predisposição genética junto com história de vida, junto com fatores ambientais, junto com o meu estilo de vida, né? Que vai determinar o desenvolvimento ou não da doença. É o que a senhora começou a falar no início do nosso podcast, né? Sobre do ser uma doença multifatorial, né? Isso. Uma interação Uhum. de vários fatores. Mas e mais um desses fatores que pode agregar assim, um pouco a causar este quadro depressivo, eu gostaria de saber em relação ao abuso de drogas, se tem essa relação entre esse abuso de drogas depressoras do sistema nervoso e a depressão. Uhum. Tipo, um paciente com uso crônico de um benzodiazepínico, algo do tipo, como que a senhora Uhum. enxerga isso? Sim, o uso de alguns medicamentos, eles podem agravar os sintomas de depressão, né, eles acabam sendo, como tu disseste, são, drogas que deprimem o sistema nervoso central, né, então eles, vão aumentar esses sintomas de depressão, e é sempre importante a gente poder perguntar para o paciente, né, não só sobre medicamentos, em geral, os medicamentos para dormir, como também sobre substâncias de abuso, né, infelizmente, a gente tem uma prevalência muito grande de uso de benzodiazepínicos, que são essas medicações, esses ansiolíticos ou sedativos, medicações que o paciente usa muito comumente como se fosse para dormir, né? Como se fossem indutores de sono. A gente pergunta e o paciente diz, eu só uso um remedinho para dormir. A gente vai ver o que que é. É um benzodiazepínico, essas medicações que têm uma tarja preta e que precisam do receituário azul aquele para poder fazer a compra dele na farmácia, né? São medicações que elas têm aí um grau, um, como é dizer, um risco de causar dependência muito grande, né? Então, assim, eles perdem o efeito ao longo, né? Depois de poucos meses de uso, eu já não tenho mais o mesmo efeito sedativo. Fora que a gente também precisa entender que o remedinho aquele para dormir não vai propiciar um sono fisiológico, né? Ele é um sedativo, ele induz o sono, mas o sono já não tem a mesma função de um sono fisiológico, né? Além disso, essas medicações elas correm o risco de trazer dependência. Então, assim, perde o efeito no sentido de o efeito de conseguir induzir o sono adequadamente ou de diminuir a ansiedade dos pacientes, mas o paciente já não consegue mais ficar sem a medicação. Quando ele fica sem a medicação, ele fica mais agitado, ele fica mais ansioso e às vezes começa a subdose dessas medicações. São medicações que tendem a ter assim um perfil de toxicidade
pequeno, então assim, eu vejo que talvez por isso exista aí, uma prescrição mais despreocupada, no sentido de que, como não são medicações que interagem muito com outras medicações, por exemplo, de pacientes cardíacos, enfim, eu vejo que essas pessoas recebem muito prescrição do clínico, do cardio, do médico de família, enfim, né, como se fosse uma medicação inócua quando não é, né? Aumenta o risco de depressão e até aumenta o risco de deficiências cognitivas com o passar dos anos, né? Porque a gente está ali inibindo a atividade cerebral de uma forma geral durante um tempo, né? E depois a célula nervosa ela se acostuma com aquilo, né? Deixa de funcionar adequadamente. Então, acho que é uma preocupação que a gente precisa ter. A prescrição consciente, né? Receitar só quando realmente é necessário E por curto período de tempo, e acompanhando o paciente, oferecendo outros recursos, de novo, né, assim, se essa questão é a ansiedade ou se é o sono, né, vamos trabalhar a questão que para ajustar o que precisa ser ajustado, para que o paciente, então, use a medicação por um mínimo de tempo necessário e tenha ela como um recurso. Eu digo, às vezes, assim, às vezes o paciente vem, por exemplo, nos transtornos de ansiedade, né, a gente precisa lançar a mão dessas medicações, elas são importantes, porque às vezes a crise de ansiedade vem com uma intensidade muito alta em episódios, né? E é uma medicação assim muito interessante para a gente usar nesse caso. Mas quando o paciente já é dependente da medicação, aquela medicação não vai funcionar mais, né? Então, assim, teve uma crise de, porque não previne, né? Teve um episódio de uma ansiedade muito intensa, não tem o recurso para o que poderia ser usado naquela hora, né? entendi. Bem, doutora, chegando um pouco ao final da nossa conversa aqui, eu gostaria de lhe fazer um pedido que a senhora fizesse dois conselhos aos nossos ouvintes. A gente tem ouvintes de um espectro bem amplo, que são as nossas próprias pacientes do ambulatório, às vezes mãe de alunos, alunos, os próprios profissionais da saúde. Então, assim, qual conselho você daria para todos os nossos ouvintes que sofrem com a depressão ou para os familiares que suspeitam de tal patologia? Como agir, o que proceder, quem procurar? Meu conselho, então, assim, né? Procurem ajuda especializada, façam um acompanhamento de forma constante, não abandonem o tratamento, né? É muito comum, assim, às vezes nos primeiros sinais de melhora, né? O paciente acredita que não precisa mais do tratamento, ou resolve que não, vou vencer isso sozinho, pare de usar o medicamento, ou de fazer o tratamento de psicoterapia, ou abandona as outras estratégias aí de melhora antes da hora, né? E assim, a depressão, ela é uma doença que precisa realmente desse cuidado, né? É, cuidar desses fatores estressantes, né? Cuidar do estilo de vida. Não, eu vou reforçar aqui, já falei, mas vou reforçar, né? Não apostar todas as fichas na estratégia medicamentosa, né? Mesmo naqueles pacientes que respondem bem à medicação, né? Às vezes o paciente vem início de sinais e sintomas, a gente prescreve, ele tem uma melhora muito importante. Não se contente só com isso, né? Porque a depressão ela costuma ter um curso crônico e episódios sucessivos, então a gente precisa poder preparar esse paciente, proteger ele, fortalecer ele para evitar esse curso ruim da doença, né? Incluir aí na rotina de cuidados na sua rotina cuidados com o bem-estar, né? Aprender a fazer gerenciamento de estresse, uh, preservar a saúde do sono, cuidar do sono como algo assim, eu digo sagrado, né? Que ninguém, a gente tende, culturalmente também achar que o sono é perda de tempo, que não é necessário, né? Eu tiro do meu sono para poder estudar mais, para poder trabalhar mais, ou porque eu estou vendo uma série e quero terminar de ver os episódios, e aí azar do sono, e a gente precisa preservar o sono para preservar a saúde mental, né? Com relação aos familiares, eu preciso dizer assim que por mais difícil que seja a convivência com uma pessoa deprimida, né,
o doente não está assim por vontade própria, né? É muito mais difícil estar na pele do doente, estar na pele da pessoa deprimida, né? Então, assim, oferecer apoio, escutar sem julgamento, se envolver com o tratamento, conversar com o médico assistente, para entender melhor a situação, saber como ajudar, né? Sempre que possível, assim, convidar para dar uma caminhada, sair ao ar livre, fazer contato com a natureza. É bem possível que o deprimido, dependendo da fase, se recuse, não consiga, não tenha energia. A gente não insiste, mas não desiste, né? A gente segue tentando em novas oportunidades e daqui a pouco o paciente pode começar a reagir e querer e saber que tem o familiar ali que está preocupado com ele, mesmo que ele não atendeu a expectativa, mas que o familiar está ali preocupado, insistindo, né, em oferecer apoio, com o tempo isso acaba surtindo efeitos e dando frutos, né? Entendi. Muito importante esse conselho para instruir nossos ouvintes, né, a agir da melhor maneira possível. E em relação aos nossos colegas, os profissionais da saúde que fazem um diagnóstico, às vezes uma suspeita de um diagnóstico de sintomas depressivos e que não se sentem seguros para manejar isso, eles devem indicar ao psiquiatra, ou então, se o profissional se sentir seguro, ele pode fazer o manejo? Como é que funciona isso? Sim, sim, eh, eu acho que o meu conselho seria principalmente assim, usar a escutativa, né? Se mostrar interessado pelo que o paciente está sentindo, permitir que o paciente possa falar abertamente, né? Acho que o profissional precisa, não ter medo sobre perguntar, né, e aquilo que a gente falou antes até, né, poder perguntar sobre ideação suicida também, mas perguntar sobre tudo, perguntar sobre o conteúdo dos pensamentos, entender a história dessa pessoa, né. Eu acho que o mesmo o médico que é o ginecologista, vamos dizer assim, né, ou o clínico o médico do posto de saúde, o médico de família, qualquer pessoa pode fazer esse acolhimento inicial do paciente que está deprimido e pode iniciar os primeiros deve, porque às vezes até ele chegar no especialista vai levar um tempo e essa pessoa não pode ficar desassistida durante esse período, né. Então, assim, valorizar as queixas emocionais do indivíduo, né, e de novo, né, nunca digam para o paciente que ele não tem nada, né, e que é por isso que vão encaminhar para o psiquiatra, isso é um desserviço, a gente precisa valorizar a dor que o outro está sentindo, né. Eu digo, infelizmente, dor e tristeza não sangram, né, e não aparecem no exame de sangue, então fica uma coisa muito abstrata e que a gente tende, às vezes até por questões pessoais mesmo, né, e aí que fica também um último conselho aí, né, que o profissional da saúde, ele cuide da sua própria saúde mental, né, e se conheça, faça terapia, porque vai ser muito mais fácil ajudar os pacientes com as demandas emocionais, quando eu tenho as minhas atendidas, né. Entendi. Doutora, foi um prazer conversar com a senhora aqui, eu poder ouvir esses dois conselhos no final também e saber como lidar, seja no futuro como médico, ou então seja no presente agora, presenciando algum familiar meu que esteja sofrendo com isso. Então, eu gostaria muito de agradecer a essa troca de conhecimentos que teve aqui e é o que a gente consegue passar para os nossos ouvintes também, que eu garanto que eles gostaram muito da conversa que a gente teve. A senhora foi bem esclarecedora em todas as nossas dúvidas aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação da senhora no nosso projeto. Muito obrigado mesmo, viu? Imagina, Murilo, foi um prazer conversar contigo. Fico à disposição, certo? Certinho, Um muito grande obrigado. abraço para ti. Abraço.